Oi, gente, tudo bem? Então eu vou falar agora um pouquinho para vocês a respeito da crise de asma, a crise asmática. A crise asmática, ou a crise de asma, ela ocorre em razão da asma grave e persistente que normalmente não responde à terapia convencional. Ela pode evoluir rapidamente para uma asfixia, se não tratada da forma correta e no tempo correto. Infecção, ansiedade, o abuso do nebulizador, a desidratação e os irritantes inespecíficos, né, e irritantes inalatórios, eles podem contribuir para esses episódios, assim como a hipersensibilidade à aspirina. Como a gente já sabe, o paciente portador de asma ele não pode fazer o uso da aspirina. A fisiopatologia. Então, infecção na mucosa brônquica, contração na musculatura lisa bronquiolar e as secreções espessas, elas diminuem o diâmetro dos brônquios, causando a crise asmática. Também é comum o broncoespasmo grave, que pode causar um tamponamento de muco, levando à hipoxemia. Isso significa o quê? Tanto a contração da musculatura como a secreção espessa ali na parede dos brônquios, ele não permite que o ar ele adentre aos pulmões, o que pode causar essa hipoxemia, que é a falta de oxigenação no sangue. Os sinais e sintomas. Então, inclui a respiração difícil, a expiração prolongada, as veias do pescoço elas ficam engurgitadas e a sibilância é um sinal muito interessante, que é um assovio que acontece dentro do pulmão e a gente consegue fazer a ausculta e ouvir esse assovio. Só que à medida que a obstrução ela se agrava, esse assovio ele pode desaparecer. Então ele gera um sinal de alerta que esse paciente ele pode estar entrando numa falência respiratória. As complicações da crise de asma incluem infecção, desidratação, atelectasia por muco, a síncope causada pela tosse, pneumotórax, fadiga, a insuficiência respiratória e a hipoxemia, como eu já disse, pode levar a desmaio, coma, parada respiratória, agitação e vários outros sintomas. Bom, assistência de enfermagem. Então, quando esse paciente ele dá entrada na sala de emergência, ele passa por uma avaliação, um exame físico, onde lá é medida a temperatura axilar para ver se esse paciente está com febre ou não, a frequência respiratória, se ele está tendo mais de 30 incursões por minuto, a frequência cardíaca, que também é o sinal de alerta quando está acima de 120 batimentos por minuto, a capacidade de expiração forçada, o estado de consciência, o estado geral, hidratação, se esse paciente está com sudorese, palidez, cianose. A cianose ela é um sinal tardio, então nem sempre ela é levada em consideração. Então, se esse paciente não apresenta cianose, não quer dizer que ele não está em estado grave. A cianose ela é um sinal, né? Um sinal tardio, ela não aparece rápido. A presença de secreção pós-nasal, isso quer dizer a secreção na faringe. Sinal de oitite, que é a dor de ouvido. Sinal de oitite, né, que é a dor de ouvido, que às vezes essa secreção ela pode acabar migrando daqui da parte respiratória para o ouvido. A intensidade do esforço respiratório, utilizando a musculatura acessória, quer dizer, o diafragma e outros músculos que não seja o pulmão. E a incapacidade de falar. Então, quando esse paciente não consegue mais falar, ele está com a fala monossilábica, então ele tem essa dificuldade. Então, tudo isso é avaliado ali na sala de emergência antes de encaminhar esse paciente para o atendimento médico. Após esse atendimento médico, a equipe ela deve observar rigorosamente esse paciente e avaliar a resposta que ele está tendo com o tratamento que foi receitado. Então, inicialmente, esse paciente ele é tratado com um beta-adrenérgico de curtação, que é um broncodilatador de ação rápida. Então, ele age rapidamente para que esses brônquios eles sejam dilatados e esse paciente volte a respirar normal. Os corticoides eles são utilizados para diminuir a inflamação e o edema das vias aéreas. Em geral, esse paciente esse paciente, quando ele tem a crise asmática, é utilizado o oxigênio para tratar a dispneia, a cianose e a hipoxemia. Então, quer dizer, é implantado o dispositivo de oxigênio para que esse paciente volte a oxigenar. A equipe deve também ficar sempre
atenta aos sinais vitais desse paciente e sinais que possam apresentar desidratação. Observar sempre a ingesta de líquido, que a ingesta tanto de líquido como de líquido intravenoso, né, a administração do soro, ela é importante porque ajuda a diluir a secreção e o muco. Então fica mais fácil na hora da expectoração. A pressão arterial e os batimentos cardíacos devem ser avaliados até que esse paciente ele esteja estabilizado. Além disso, o paciente ele precisa ser mantido em um ambiente tranquilo, então sem estresse, sem muito barulho e principalmente sem irritantes respiratórios, então livre de cheiro, de poeira. Resumindo, um ambiente limpo e tranquilo para que esse paciente possa responder bem a esse tratamento.